os pastores aí, nós estamos falando aí de um sítio que nós tivemos esse final de semana aí. Foi uma benção. O tema dele foi imersão. Aí foi poderoso, viu, menino? Edivaldo, senti sua falta lá, você não foi, não teve churrasco. Tá vendo? Não teve. Ué. Mas o pessoal gosta do seu churrasco. Sem o Edivaldo, o pessoal nem anima. Na próxima eu já tá na ponta da língua já. Se o Edivaldo não for, não vai ter. Pessoal, hoje nós vamos dar sequência em Êxodo, tá? Para a gente não perder, assim, a segunda-feira é o dia do Êxodo. Não do Êxodo, o dia do Antigo Testamento. Aí amanhã a gente faz a aula que a gente perdeu na quarta e quarta-feira faz a aula que é de quarta mesmo. Então amanhã é Romanos e quarta é Romanos também. Aí hoje nós vamos dar sequência em Êxodo, lembrando o quê? Né, deixa eu ver até onde a gente foi na aula 2. Na aula 2 a gente falou de bastante coisa. Paramos em Êxodo 13. Deixa eu ver. Essa folhinha aqui já não vou usar mais. Não, deixa eu só ler ela aqui, só para lembrar. Capítulo 10. Ô pastor, você não estava aí na última, não? Você vai ter que ver a aula que está lá. E na última aula, a gente teve mapa, esses negócios. Aí na aula, no YouTube, eu coloquei os mapas tudo direitinho, os vídeos que a gente viu aqui, porque ficou assim, né? Pegando só meu joelho lá em cima na hora da aula aqui, né? Mas aí para postar lá no YouTube, tá tudo direitinho a aula, tá bacaninha lá. Mas a aula anterior, pastores e todo mundo que está aí. Falei pastor Paulo, né? Nós falamos das pragas, falamos demos uma passadinha sobre, quando a gente entrou em Êxodo capítulo 12, ali fala sobre a instituição da Páscoa, né? Então a gente falou um pouquinho da Páscoa, falou o que significava a Páscoa, mostramos como é que Jesus ele cumpriu a Páscoa, né? E hoje, não, deixa eu continuar aqui, aí eu vou falar o que vai ser hoje. Nós falamos sobre a Páscoa, como que ela deveria ser comida, como que ela foi instituída, o que simbolizava. Pedrão, você dá aquela escutada para nós lá? Eu sei que você vai ouvir um chiadinho lá que está chiando dessas caixas aqui. Eu não descobri de qual que é, não, mas eu preciso dessas caixas ligadas, que eu vou passar um vídeo daqui a pouco. Falamos também que existem dois calendários em Israel. Vocês lembram? O calendário o quê mesmo? Edivaldo não tem mexido não, viu? Edivaldo, teve uma prova lá no sítio, lá, uma gincana lá, que ia ter perguntas e respostas, né? Da Bíblia, né? Na hora que você parou lá. Aí o pessoal já deu grito. O Bruninho não pode participar, não. Porque, assim, eu era do grupo vencedor, né? Ó, do grupo vencedor. Nós era do grupo que ganhou. Aí eles falaram assim, pastor Tiesco que não pode ir nessa não. Aí eles deram o grito. E o Bruninho era do outro lado, né? Aí o pessoal, então o Bruninho também não pode não. Aí tirou o Bruninho e depois voltou nós. Mas não adiantou, eu tomei uma tortada do mesmo jeito na cara lá. Que era velocidade, as perguntas eram fáceis, mas tinha que bater rápido, assim, ó. Foi eu, o pastor Stallone bateu rápido e torta na minha cara. Adiantou nada. O Bruninho deu tortada, tomou tortada também, né, Bruninho? O Bruninho tomou uma senhora tortada, viu, Bruninho? Cai e bateu nele assim, ó, já subiu as costas dele todo. Assim. Da corda. Então, nós falamos sobre os dois calendários. O calendário de Israel, o calendário religioso, aliás, o calendário, ele tem um calendário civil e o calendário religioso, né? Eles têm dois calendários, eles têm um calendário que eles contam desde Adão, tá? Eles têm esses dois calendários. Desde Adão, então, eles estão no ano 5.782, nesse calendário. Por quê? O que fez o ano virar para nós? Né? É o quê? A vinda de Jesus. Né? O ano ele é contado antes e depois de Cristo. Como para eles Cristo ainda não vieram, né, para boa parte dos judeus, então eles não têm o porquê de falar assim,
depois de Cristo. Eles não creem, né? Mas ainda assim eles têm esse calendário porque eles seguem o que o mundo segue de calendário. E esse calendário deles, o calendário deles que eles seguem, é o calendário que foi instituído ali na saída do Egito. Porque ali, vocês lembram qual mês que eles estavam quando eles iam sair? Eles estavam no 7º mês. Era como se fosse julho, né, para nós. E quando Deus ele fala assim, ó, vou tirar vocês daqui e vocês vão colocar como se esse mês agora fosse o primeiro dos meses. Ou seja, trazendo aquela história de redenção mesmo, é aquela mesma história quando o cara ele aceita Cristo, né? Não que ele aceita, esse termo aceitei a Jesus, não, né? A gente não aceita, é Jesus que aceita nós, né? A gente só reconheceu o que Cristo faz por nós, o que fez por nós. Então, quando o cara ele tem esse encontro com Cristo, ele fala, quando eu nasci de novo, é tipo isso que aconteceu com Israel. Então, ali virou uma chave para eles assim, ó, é como se você tivesse nascido hoje. Então, aquele ano, aquele mês, se tornou o primeiro dos meses. Ali, instituiu um outro calendário. Então, eles deram sequência ali, e tem o outro calendário que está no ano 5.782. Falamos sobre as 7 festas, e na próxima aula, já vou dar uma adiantada, na próxima aula, na segunda-feira, nós só vamos falar de 2 assuntos. Nós vamos falar das festas, todas, e vamos falar do tabernáculo. O tabernáculo é top demais, viu? Meu Deus. Ó, é tão top que eu já tive um seminário com o meu professor do Brasil lá, o Jorginho. Era 1 mês, ele falando só do tabernáculo, entendeu? E o cara tinha pouca informação para falar, viu? O cara era bruto demais, menino. 1 mês só de tabernáculo, imagina. O pouquinho de coisa que tinha para falar, né? Então, aí nós falamos coloquei aqui esse mapa aqui. Pedrão, fica lá atrás para mim na câmera, lá, por favor. Só para na hora que eu subir aqui, você dá uma movida a câmera para cima. Porque me dá um trabalho danado na edição eu ficar mudando esses negócios lá. Está atualizado. É esse ano agora. Então aqui, ó. Pedrão, você só sobe aqui do nível aqui. Eu não consigo enxergar nada daqui de perto, né? Mas nós falamos que a saída do povo, existem 2 vertentes. A vertente que é mais conhecida, é tipo a vertente assim da volta de Jesus, se vai ter grande tribulação, se a igreja passa ou não grande tribulação. A mais conhecida que é a igreja não passa pela grande tribulação. E tem uma corrente bem forte aí, que a igreja passa pela grande tribulação. Nós não vamos falar disso hoje, né? Para não confundir, mas a igreja passa pela tribulação. Oh, eu falei minha visão aqui. Aí, então a visão, a que é mais aceita, eles saem daqui, tá? Eles saem, qual a região aqui mesmo? Gólgota não, é Gólgota de Jesus. É isso aí, ó. É a região de Gósen, aqui, ó. Então eles saem aqui de Gósen, eles descem aqui, ó, eles vão passando a mar, porque isso aqui é Mar Vermelho, ó. Isso aqui que está de azul é Mar Vermelho. E eles saem daqui da região de Gósen, eles vêm passando por aqui, aliás, nessa visão, eles vêm aqui eles já pulam aqui o Mar Vermelho, ou seja, é a travessia. Saem de Gósen aqui, já atravessa o Mar Vermelho aqui, é a travessia do Mar Vermelho. E eles vêm aqui na sequência, sobe aqui eles dão uma voltinha aqui e vêm para cá, que é a região da terra de Canaã. O povo, eles saem daqui de Gósen e a terra era aqui, ó. Eles poderiam ter feito isso aqui, ó, vindo para cá. Mas eles vieram para cá, desceram aqui, acamparam aqui um monte de tempo aqui nas cidades, subiram, rodaram e foram para lá. Por quê? Aí a gente falou sobre isso aí, no capítulo 13, versículo 17, fala o motivo. Que Deus, ele falou o seguinte, se eu mandar o povo por aqui, eles vão sair dar de cara com os filisteus, que ficavam nessa região. E os filisteus eram um povo de guerra já. E Israel não era um povo de guerra, porque Israel estava preso, tinha 430 anos que ele estava preso, então não era um povo que começava a conquistar as coisas, não foi. Isso, cara, nós vamos ter que entender um trem hoje aqui. Top, top.
que eu só peguei quando eu estava preparando essa aula aí, sabe? Não tinha pegado, não. Então, Deus, ele prepara, Deus prepara. Deus preparou para que o povo não passasse pelos filisteus, porque senão eles iam amarelar no meio do caminho e falar assim, saindo para morrer. Né? Não tinha caixão lá no Egito o suficiente, não, precisava a gente morrer aqui. E eles chegaram a falar isso, nem passaram pelos filisteus. E a outra visão é que, não é outra visão, é porque é o seguinte, aqui não se trata de teologia, visão teológica, não, isso aqui é arqueologia. Aqui, isso aqui chama Golfo. Golfo é o quê? O que é Golfo? É uma entrada, é uma parte do oceano que ele adentra para dentro de uma parte que é de terra. Então, essa região chama-se Golfo. Isso a gente estuda em geografia. Então, aqui são dois golfos. Golfo de Suez, esse aqui, e esse aqui é o Golfo de Acaba. O Golfo de Suez é o mais comumente aceito, o mais comum, que eles pularam aqui o Mar Vermelho. Só que encontraram aqui, hoje nós vamos passar um vídeo sobre isso, encontraram aqui destroços de carruagem, ossos humanos. Então, eles encontraram aqui, no Golfo de Acaba. Então, assim, como se diz? Arqueologicamente, pela arqueologia, aqui seria o mais viável. Tá? Então, se aqui for o mais viável, o povo ele sai aqui, ele vem direto para cá, pula aqui no Mar Vermelho, aqui nesse golfo. Então, como eu falei na última aula, se o povo pulou aqui, o Sinai é aqui. Porque assim que eles atravessa o Mar Vermelho, já tem o Sinai. Agora, se é aqui, segundo a arqueologia, na hora que eles pularam aqui, o Sinai é aqui. Porque não se sabe ao certo onde que é o Monte Sinai. Não tem isso. Se você for lá em Israel, o guia talvez ele vai te mostrar, aqui é o Monte Sinai, mas ele está te falando porque ninguém sabe onde fica, né? Então, aqui é o deserto do Sinai, mas não se sabe onde é o Monte Sinai. Então, aí nós vimos essas duas visões, que ou eles pularam aqui, ou pularam aqui. Eu acredito que foi aqui, porque aqui nós temos história, né, da arqueologia, algumas coisas mostrando para nós. E o destino era aqui. Então, eles não passam pelos filisteus, para eles não, como se diz? Eles não apertar ali de cara, e eles iam culpar mais ainda Moisés, iam reclamar bastante com Deus. Então, nós terminamos no capítulo 13, falando, por exemplo, vamos só ler o finalzinho do capítulo 13. Aí no versículo 19 do capítulo 13, vocês lembram que eu falei assim que... Eu falei não, está aqui na Bíblia, né? 13, 19. José, e tornou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia estreitamente a juramento aos filhos de Israel. Ou seja, quando Moisés ele sai do Egito, ele leva os ossos de José com ele, porque ele tinha prometido isso para José no capítulo 50 de Gênesis. Gênesis 50, 25 e 26. Então, eles cumprem essa promessa. Aí, no versículo 20 e 22, você vê a proteção de Deus. Olha para você ver. Assim, partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem. Olha como que eles saíram do Egito, escoltados. O Senhor ia diante deles, ou seja, na frente deles, de dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. E de noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Aí o versículo 22, para fechar o 13. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Olha para você ver como que esses caras saíram do deserto, velho. Deus na frente, Deus atrás, e isso nunca afastou deles. Então, aí agora a gente vai entrar no capítulo 14. Pedrão, se quiser pode deixar aqui assim. Se você quiser ficar aí também, eu vou ficar, não tem problema não. Mas eu só vou mudar de novo daqui mais para frente. Aí na hora que eu for mudar, eu vou precisar passar um vídeo, aí eu mesmo mudo aí. Você que sabe. Aí no capítulo 14, nós vamos entrar hoje. Capítulo 14. Deixa eu achar aqui, deixa eu abrir o 14 aqui, gente.
Capítulo 14. Capítulo 14, versículo 1 até o versículo 5, eu não vou ler para a gente não gastar o tempo aqui. Eu vou ler algum pedacinho aqui. Fala assim, ó. Diz o Senhor a Moisés, aqui Deus, ele armou para o faraó agora. Tipo assim, desse versículo 1 até o versículo 5, Deus, ele arma algo para o faraó, para que o faraó caísse nisso, ó. Aí ele fala o seguinte assim, ó, olha o que Deus falou com Moisés, vocês vão sair com o povo de Israel e vocês falam aos filhos de Israel que retrocedam, ou seja, vocês vão voltar, vão acampar de frente a uma cidade que chama Pi-Hairote. Aí, que entre Midgol e o mar, diante de Baal-Zephon. Em frente dele vos acamparei junto ao mar. Então Faraó, olha o que Deus fala, então Faraó dirá aos filhos de Israel, eles estão desorientados na terra, e o deserto os encerrou. Ou seja, Faraó vai pensar assim, como vocês vão retroceder e vão acampar, eles vão falar assim, o povo já amarelou, eles vão se perder no deserto, eles não vão dar conta, eles vão ficar para trás. Aí Deus, mais uma vez, versículo 4, endurecerei o coração de Faraó, para que os persigam. Ou seja, ele ia lá mais uma vez tocar na ferida de Faraó, tipo assim, tocar na ferida de Faraó, para que Faraó, ele fosse atrás do povo, e mais uma vez o nome de Deus fosse glorificado. Então Deus, ele foi lá, apertou Faraó de novo, já tinha avisado para Moisés, vocês vão acampar aqui, porque Faraó vai ver, vai achar que vocês estão, o deserto já pesou para vocês, e eles vão atrás de vocês, é tipo assim, deu um tempo que o povo tinha saído, é a mesma coisa que o cara fala assim, rapaz, nós demos mole, deixar os escravos embora, quem que vai trabalhar aqui agora? Vamos lá atrás desse povo, vamos pôr isso para trabalhar de novo. Eles já estão perdidos lá no deserto, vai morrer todo mundo lá. Vamos buscar eles e pôr para trabalhar de novo. Foi isso que Faraó pensou. Então, aí Faraó, ó, e saberão, olha para você ver, aí Deus, ele fala mais uma vez, ó, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Você vê que até agora Deus está tratando um negócio que o Faraó falou lá atrás. Isso aqui eu estou preparando até uma mensagem, isso aqui. A próxima vez eu vou pregar sobre isso aqui já está no jeito já. Não, não tem não. E nós vamos ter uma ideia disso na hora que a gente falar da travessia. Nós vamos ter uma ideia, mas a gente não consegue... Porque assim, o que Moisés pedia era uma distância de 3 dias no deserto. Né? Ele queria ir a uma distância de 3 dias do Egito para que eles adorassem a Deus lá, bem longe do Egito. Mas a gente vai ver que de fato isso não aconteceu. Tá? Mas a gente não sabe essa distância, esse tempo não, sabe? E também assim, quando o faraó ele decide ir atrás, ele separa a cavalaria dele. A galera saia de cavalo atrás. E o povo de Israel, a gente falou, quantos mil homens saíram de lá, vocês lembram? Quantos? Não estou ouvindo. Você falou aí, Divaldo. Foram 600 mil homens. E segundo Flávio José, que é um camarada aí, arqueólogo daquele período ali, né? Ele fala que foram aproximadamente 3 milhões de pessoas. Porque ele faz aquela conta de padaria ali, né? Eram 600 mil homens acima de 20 anos, eram homens para batalha. Não contava mulher e nem criança. E a gente sabe que naquele período o cara tinha uma mulher, tinha uma concubina, e fica a mulher dele, fica a concubina. Então, se cada um desses 600 mil homens, se cada um deles tinha uma mulher e 2 meninos, aí já dá 2,5 milhões já. Entendeu? Então, mais de 3 milhões. Mais de 3 milhões de pessoas. Isso, inclusive, quando Balaão, né, Balaão vai lá, ele quer prejudicar o povo, né, fala assim, esse povo é igual gafanhoto, eles multiplicam que a gente não está dando conta. É hispano. Hispano. Brincadeira. Eu já estou com 3 lá dentro de casa, estou falando deles. Lá em Denver eles dominaram.
onde eu morava. É dono. Então, eu até perdi onde eu estava lendo aqui, ó. 14:4. Aí, e os egípcios vão saber que eu sou o Senhor. Ou seja, Deus ainda estava resolvendo algo que Faraó tinha falado lá atrás. Quem é o Senhor? Quem é esse Senhor aí que vai tirar vocês daqui? A partir daquele momento você vê que Deus, ele mudou duas coisas, velho. Ele mudou, ele falou assim, ó, eu frisei isso na primeira aula, né? Deus frisou assim, ó, ele só me conhecia como Deus poderoso, mas como Senhor, eu não me manifestei ainda. Tipo assim, eles vão ver agora quem é Senhor agora. A partir dali, Deus começou a trabalhar assim, eu sou o Senhor, eu sou tudo que ele fazia, ele no finalzinho ele, e você vai saber que eu sou o Senhor. Esse é o Senhor que você falava que não conhecia, Faraó, é tipo isso, né? Então aí Deus, ele continua aqui, pesando a mão sobre Faraó. Aí fala assim, no versículo 5, sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo e disseram, que é isso que fizemos? Permitimos que Israel nos deixasse de servir? É o que eu falei. Aí ele pensa assim, você é doido, todo mundo foi embora, nós vamos ter que trabalhar agora, vamos embora e buscar esse povo todo na marra. E aprontou Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo, olha agora, e tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito com capitães sobre todos eles. Olha para você ver, o cara preparou um exército assim, top de linha, para poder ir lá buscar o povo de Israel que tinha saído. Então aqui, Faraó, o que acontece? Agora ele sai em busca para poder buscar o povo de volta. Ele sai em busca para buscar. Ele sai para buscar o povo de volta até o versículo 9. Aí no versículo 10, adivinha o que acontece? O povo de Israel que quase não reclamava, no versículo 10, quase não reclamava, está igual nós, esse povo. Versículo 10, ele fala assim, ó, e chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés, será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos no deserto? Por que nos trataste assim, fazendo sair do Egito? Não é isso o que dizemos no Egito? Deixa-nos para servir nos egípcios? Pois melhor nos fora servir os egípcios do que morrer no deserto. Então você vê assim, mais uma vez o povo ele vira para Moisés e fala assim, cara, olha o que vocês fizeram. Mas imagina o povo também, gente. O povo já era reclamão já. Eu não vou defendendo o povo, não. Mas imagina a situação que aconteceu. Vocês lembram a situação que foi? Começa o relato de Êxodo com um faraó que se levantou, não conhecia José, ou seja, o povo de Israel já não tinha a regalia mais da época de José. Era outro cara. Aí o povo estava servindo lá, trabalhando. Não fala que o povo estava sendo hostilizado e tomando chibatada. Eles estavam servindo. Provavelmente, nessa época eles recebiam em tecidos e alimento. Tecido que era a moeda de troca. Recebiam, aí esse povo estava lá. E de repente aparece Moisés e Arão, falam assim, nós vamos libertar vocês aí, porque vocês vão para a terra que Deus prometeu para os seus pais. Aí na hora que Moisés e Arão chegam, aí o faraó fala assim, vocês estão atrapalhando os meninos trabalhar? Faz o seguinte, eu vou pôr mais trabalho para eles, porque estão à toa demais. Aí os caras já começaram a trabalhar muito agora. Isso antes de Moisés e Arão chegar, não tinha isso. Aí começou a pesar o trabalho para esses caras agora. Aí agora, de repente, o faraó não libera, o povo já começa a virar contra Moisés e Arão, tipo assim, cara, você está querendo me tirar da minha vida, que boa que eu tenho? Você me levar para uma fria dessa? Isso aí é o símbolo de alguém que a gente está tentando trazer para dentro da igreja? Nem parece. O cara que está lá no mundo, tipo assim, né? Tipo assim, não, eu estou bem aqui, estou curtindo e tal. Gente, tudo na Bíblia é simbolismo disso. Tudo é símbolo disso, tá? Então, aí esses caras agora começam a trabalhar muito e eles já começam a nem acreditar em Moisés mais, nem acreditam você. Aí Moisés tem que ir lá, aquele bate-papo todo e tal, mostra um monte de milagre e eles começam a crer. Não, é verdade, é você mesmo.
Aí vem aquele monte de praga e dá a entender que eles pegaram a primeira praga, sofreram também as pragas, as primeiras. Até que Deus separa a cidade de Gósen para que eles fossem escondidos lá. Ou seja, imagina na primeira praga, tudo virando sangue lá, eles precisam beber uma água, não tinha também. Moisés, por que você faz um negócio desse? Nós estamos aqui, você fez a água tudo virar em sangue. Aí depois vem um monte de rã, e vem um monte de piolho, e um monte de animal, aquele monte de trem, até que Deus separa a cidade. Ó, eu vou separar e vocês vão ver a diferença agora. Vocês vão ficar os animais vão morrer, mas o do hebreu não vai. Vocês vão ficar na escuridão, mas o meu povo não vai. Aí, a partir daquele momento, dá a entender que o povo não sofreu mais aquilo. Até que o povo, aí Deus fala assim, ó, eu vou passar e vou matar os primogênitos tudo. Já prepara tudo, fica calçado para poder ir embora. Você vê, a vida dos caras mudou da noite para o dia. Os caras eram um povo que estava lá dentro do Egito há 430 anos. Da noite para o dia, eles vão fugir, eles vão sair de lá. Aí, quando ele sai, Faraó fala assim, vamos matar todo mundo agora. Aí os caras falam assim, meu Deus, por que o cara tirou a gente? Eu estava na minha vida boa lá. É o que a gente promete, às vezes, Não tem relato, não. Mas provavelmente sim, porque Israel era um povo muito, muito fechadão, sabe? E eles eram. Era tipo, o cara vem pro, tipo assim, na nossa linguagem, o cara foi lá pro Egito, o pai dele era hebreu, mas ele nasceu no Egito. Então ele era um americano, né? Ele era igual o Noah, filho de brasileiro, mas nasceu nos Estados Unidos. Continua a cultura deles. Não perdeu, né? É, tipo isso. Eu não acredito que eles... Porque assim, o povo era um povo que era muito fechado. O povo de Israel é o único povo que existe que é monoteísta, ou seja, só tem um Deus. As outras nações tudo é um monte de Deus. Então a cultura deles é muito fechada, o povo é bem fechado. Então eu acredito que eles mantiveram sim, até mesmo porque quando sai de lá mantém, né? Dava para ver. É tipo nós mesmo, você vê falando do hispano de novo, coitado. Mas é quando você vê, é diferente. Você vê um asiático, é diferente, né? Costuma eu ver um brasileiro assim, não sei nem que é brasileiro, mas bate o olho e fala assim, é brasileiro, esse caboclo aí. Então, aí o povo ele teve que mudar tudo, velho, da noite pro dia, e uma correria, agora eles estão fugindo, tá longeaço, e eles olham de longe assim, ó, um exército faraó vindo, igual formigueiro assim, fala assim, Moisés, você tirou nós de lá para nós morrer aqui, porque lá não tinha sepulcro para nós tudo, não? Era tipo isso. Então eles reclamavam com Moisés, não vou falar que eles tinham razão, por quê? É o povo, cara, que olha o povo que estava reclamando. Era o povo que viu 10 pragas lá dentro do Egito. É o povo que de dia tinha uma nuvem andando na frente deles e à noite tinha uma coluna de fogo. Era esses caras que estavam falando, Moisés, nós vamos morrer aqui. Tipo assim, aí você fica assim, meu Deus, que povo é esse? Igual nós, parece, né? Então, agora, no versículo, aí eles falam, a gente vai morrer no deserto. Versículo 13, aí Moisés fala assim, ó, não temais, aquete, vede o livramento que o Senhor fará hoje, porque os egípcios que hoje vocês estão vendo, olha para você ver o que Moisés fala profeticamente, nunca mais vocês tornarão a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Ou seja, Deus não está falando que vai mostrar que Ele é o Senhor? Esses caras que vocês estão vendo aí, que vocês estão com medo, vocês nunca mais vão ver Ele, pelo que vai acontecer hoje. Aí agora entra no capítulo 15, a passagem pelo mar. Vou passar um videozinho ali para nós. Com o cajado hás de fazer os meus sinais.
Deixa aí, não. É, eu também. Não fiquem aí sem fazer nada! Matem! Matem todos! Os soldados estão vindo! Moisés! Moisés! Rápido! Rápido! Então, pessoal, isso aí é só para a gente ter uma ideia mesmo, né? A gente já sabe o que aconteceu, mas ali é só para clarear ainda mais. Aí nós vamos dar a sequência agora, mas vocês viram ali que teve um erro ali, né? Vocês vão ver aí. Sobrou um cara. Tá igual um filme que eu vi uma vez do dilúvio, né? Aí tá lá Noé com a família dele toda dentro da arca lá. A água já tinha cessado a chuva. Era só água. Aí tá lá, passa um pouquinho, passa o cara na jangada vendendo panela. Do lado. Ó o cara. Aí eu falei assim, uai, de onde apareceu esse homem aí? Ele não tinha na minha Bíblia esse caboclo aí não. Então vamos lá então. Versículo 15, olha o que diz o Senhor para Moisés. Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Ou seja, só fala para eles, vai adiante, vai que eu estou contigo. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Ou seja, aqui, aí fala assim, eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros, nos seus cavaleiros. Então, aí no versículo 18, há mais uma frase, né? O versículo 18 não pode faltar. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Aí olha no versículo 19. Então o anjo de Deus, olha o que aconteceu aqui, que top, velho. Olha para você ver. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás. E também a coluna de nuvem que se retirou diante deles e se pôs atrás. Olha para você ver. Eles iam na frente. É tipo assim, como Deus falando assim, coloca eles para trás e fala assim, só vai, deixa que eu estou protegendo aqui atrás. Você vê que o que Deus estava fazendo para esse povo, e o povo estava preocupado se tinha tumba lá no Egito, para eles morrer lá. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem, olha o que estava acontecendo aqui. A nuvem era escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite, de maneira que
toda a noite, se aqueles não puderam aproximar-se. Sabe o que aconteceu aqui? Foi o seguinte, estava aqui isso aqui é a nuvem, e aqui tinha o fogo. Aí, essa nuvem passou lá para trás, e o fogo passou para atrás do povo. Então, ficou assim, a coluna de fogo, atrás da coluna de fogo, ficou a nuvem. De modo que a nuvem era quase que cegava o povo do Egito, que eles não viam o povo de Deus. A nuvem tampava. Então, assim, eles olhavam, via tudo escuro, a nuvem estava tampando. Só que do outro lado da nuvem tinha a coluna de fogo clareando para Israel. Olha para você ver o que estava acontecendo. Então, assim, Deus protegia para trás e para frente clareava ainda. Era isso que estava acontecendo aqui, ó. E fala assim, ó, então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um vento forte oriental, que soprou toda aquela noite, fez retirar o mar, e se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Então, aí a gente vai ver aqui a travessia, do versículo 20 até o versículo 25, vai falar disso. Vai falar aí no versículo 23, que os egípcios entraram atrás deles, com todos os cavaleiros de Faraó, com todos os soldados. Aí fala no versículo 24, na vigília da manhã, o Senhor na coluna de fogo e de nuvem viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. Olha o que Deus fez, emperrou-lhe as rodas dos carros, fez-os andar com dificuldade, então disseram os egípcios, olha agora o que os egípcios falaram, olha para você ver. Fujamos da presença de Israel, porque o Senhor de Israel peleja por eles, contra nós. Você vê assim, começando aquele Deus que não era conhecido, quem que é esse Deus? Agora eles já estão falando assim, vamos voltar, porque o Deus de Israel entrou na batalha, e eles estão pelejando por eles. Então assim, você vê como que a história ela estava mudando. Então, aí no versículo 26 já vai falar da morte dos egípcios, do 26 até o 31, vai falar da morte dos egípcios. E disse o Senhor a Moisés, ó, estenda a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre o Egito, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos, ou seja, os seus cavaleiros. Então, morrer ali, ó, a travessia do Mar Vermelho, quando a gente está falando disso, a gente pensa assim que o Mar Vermelho era do outro lado da rua ali, né? Tipo assim, o cara ia atravessando, ia para o outro lado da rua. Mas a extensão que eles atravessaram era uma extensão de 18 quilômetros. 18 quilômetros. Que de caminhada, se você... Com Deus, Rony. Com Deus. Uma caminhada comum era coisa de 3 horas, 3 horas e meia, essa galera caminhando. Agora imagina 3 milhões de pessoas caminhando. Todo mundo atrás do outro. Tinha idoso, tinha criança, tinha animal, tinha coisa que eles estavam carregando. Então, acredita-se que eles demoraram o dobro do tempo, na média de umas 6 horas para fazer a travessia do Mar Vermelho, andando, esse povo, 6 horas. E vou colocar um outro vídeo agora, que vai mostrar para nós, porque é o seguinte, o que a gente... Ô Pedro, você sobe lá de novo lá? Perdão aí, viu? À noite, Fala assim que o vento soprou a noite toda, e quando estava acabando a vigília, né, ó, no versículo 24, na vigília da manhã, o Senhor na coluna de fogo e de nuvem, ou seja, passou toda aquela noite, né, a travessia, ou pelo menos o acontecimento, durou a noite. Você pode focar o telão, Pedro, por favor? Porque depois que eu falar aqui, eu vou passar um outro vídeo aí. Pessoal, olha, agora eu vou passar um vídeo ali que vai mostrar para vocês o porquê que o Golfo de Acaba, ele é possivelmente o lugar que o povo de Israel ele atravessou, tá? Porque é o seguinte, quando Israel estava fugindo de Faraó, ele via Faraó de longe. Você viu que quando eles olharam, viram Faraó de longe, e eles ficaram com medo, reclamaram com Moisés. Aí agora, imagina, vocês vão ver,
Tem um lugar aqui que tem uma praia, um espaço bem grande e amplo, abertão assim, que é o único lugar que comportaria a média de umas 3 milhões de pessoas, ou 2 milhões a 3 milhões de pessoas, paradas na frente do mar, tipo olhando para o mar assim, ó, tipo assim. E aí, nós vamos para onde? É onde mostra eles no meio de colunas assim, ó, montanhas, e só um lugar para eles ir, aí eles estão de cara, bate o mar na frente assim, ó. E é uma praia gigantona assim, ó. Vou colocar o vídeo para vocês aqui. Isso aí está falando de onde que eles saíram, né? De Sucote, da região de Gósen, e a travessia deles lá no Golfo de Acaba. Aí a setinha vai fazer o caminho que eles percorreram ali agora, ó. A setinha vermelha. E eles chegam ali, eles dão de cara com o Mar Vermelho. Isso aí era entre as colunas, entre as montanhas. Essa aí é a área que possivelmente comportava todos eles. Então eles saem para lá, para o Mar Vermelho. Aí aqui eles descobriram que nessa área que eles atravessaram, tinha tipo uma ponte assim no Mar Vermelho. Depois eu vou falar disso para vocês. Mostrando só como é que eram as charretes de Faraó. Porque vai mostrar as partes que eles encontraram das charretes. Que a roda é igual, o carro também é igual ao que eles encontraram. Ser um mergulhador, quando ele encontrou alguns destroços das carroças, e essas rodas eram douradas, é o que fez elas não estragar por completo. Elas eram folheadas a ouro. Aí isso aí é o que eles encontraram no Golfo de Acaba. Que é bem, aliás, é bem parecida com de um ex-faraó chamado Tutankhamon. Isso aí são ossos humanos
Você é da onde eles saíram. Eu mostrei na última aula as colunas. Vocês lembram? As colunas foram ali que foi colocado. Sei aonde seria o Monte Sinai, na Arábia Saudita. Depois que eles atravessaram o Monte Sinai, seria aqui, ó. Ao Monte Sinai. Seis são algumas escritas de hebraico que eles encontraram. Então, gente, ali vocês viram, né, que o negócio da carroça estava muito alto o som, acho que vocês não escutaram, mas aquela carroça que estava montada no museu, ela é um modelo que era de um faraó bem famoso, chamado Tutankhamon, que é um dos faraós mais famosos que a gente tem aí, relato, e eles têm uma carroça da época dele guardada em um museu que é bem parecida com as carroças, com os destroços que eles encontraram no Golfo de Aqaba. Então, fortalece que foi por ali que foi a travessia. Aí, vamos continuar aqui rapidinho. Versículo... Nós falamos do capítulo... Versículo 28. Versículo 28 fala assim, ó. E voltando as águas, cobriram... Eu já falei disso. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto, versículo 29, pelo meio do mar, e as águas lhe eram quais muros, à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e viu os egípcios mortos na praia do mar, e viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Aqui o povo começou a temer a Deus de verdade, né? Porque também, velho, não tinha como, não. Tipo assim, tudo que esse povo viu, o livro que tem mais milagre na Bíblia é Êxodo. É o livro que tem mais milagre na Bíblia inteira. Ele tem mais milagre do que os evangelhos, só no livro de Êxodo. E essa galera que saiu do Egito viu tudo, velho. Eles viram tudo isso, entendeu? E eles ainda reclamavam. Meu Deus. Aí, no capítulo 15, nós não vamos entrar no capítulo 15, assim, mas do versículo 1 ao 19 foi um cântico de festa. Quando depois você tiver curiosidade, põe para o Cid Moreira narrar essa parte, você vê. Nessa parte entram as mulheres, canta essa parte toda lá, como se fosse um cântico mesmo, né? Aliás, é um cântico. Então, do versículo 1 ao 19, é um momento de festa pelo que Deus tinha feito. Mas vocês entenderam aquela parte da praia, aquela parte grandona, que era o seguinte, o povo veio do meio do monte de montes, e na hora que eles chegam, estão na praia e o mar na frente. É tipo assim, para onde nós vamos? Aí ali Deus abre o mar, eles passam, porque ali é o único lugar que comportaria toda aquela galera chegando, entendeu? Então, aí no versículo 1 ao 19, entra os cânticos de festa. Versículo 20 e 21, vem Miriam, né? A profetisa Miriam, irmã de Arão, irmã de Moisés, tomou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborim e com dança. E Miriam lhe respondia, cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Aí no versículo 2, adivinha o que acontece?
sem vocês olhar. O que vocês acham que aconteceu? O povo reclamou. No versículo 22, aí olha o que o povo fala. Fez Moisés partir Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal chegaram a Mara. Todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamava-se Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que é que nós vamos beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou Moisés nas águas. Na verdade, ele não era uma árvore, era um pedaço, era um graveto, um pedaço de pau dessa árvore. Ele não arrancou a árvore e jogou, né? Ele pegou um pedaço de pau dessa árvore e jogou na água, e a água tornou uma água potável para eles, uma água doce, né? E deu-lhes ali estatutos e uma ordenança, e ali os provou. Era como se Deus, ele chegasse e desse uma intimada no povo, falando assim: cara, senta aí, vamos trocar uma ideia. Não tem lógica o que vocês viram fazer aqui e vocês estão reclamando, era tipo isso. Aí Deus agora ele senta o povo e chama a atenção do povo. Ele tipo passa um sabão no povo aqui agora, no versículo 25 em diante. Aliás, no versículo 26, ó, ele faz uma ordenança. Versículo 26. Se ouvirdes atento à voz do Senhor teu Deus, e se fizerdes o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, como aquelas que eu enviei sobre os egípcios. Pois eu sou o Senhor, que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Mas sabe o que a gente aprende aqui, velho? Sabe o que a gente aprende com esse povo? Né? Que carinhosamente nós somos bem parecidos. Carinhosamente não, né? Mas para nossa tristeza. O milagre, ele não salva, velho. Não salva. O milagre, ele... Sabe, o negócio que eu entendi quando eu estava preparando essa aula, tudo o que aconteceu aqui, velho, sabe, o milagre não salva. Vou dar um exemplo. Atos 2. Atos 2, o que aconteceu em Atos 2? Né? Biblicamente o que aconteceu. Eu sou de igreja pentecostal, sou nascido, como se diz o apóstolo, forjado no fogo da Assembleia de Deus, mas eu não concordo. Quando a Assembleia de Deus fala que em Atos 2 tu batiza o Espírito Santo, o pessoal começou a falar em mistério. Não foi isso que aconteceu. A Bíblia é bem clara. Acontece que tinha lá, eu já falei isso aqui, eu acho, né? Tinha lá, assim, 10 países diferentes. Tinha um chinês, um japonês, um americano, um hispano, um brasileiro, de qualquer lugar, um italiano. E o Espírito Santo veio, tomou aquela galera, e eles começaram a falar, e as pessoas que estavam ali, o povo de Israel, eles ouviam cada um na língua materna. Ou seja, o cara que era da China, ele ouvia o povo falar em chinês. O cara que era americano ouvia em inglês. O cara que era hispano ouvia em espanhol. O brasileiro ouvia em português, o que Deus estava fazendo ali. Vocês falam assim, ué, mas esse pessoal aí, eles quis dizer assim, ó, esse povo aí é tudo classe baixa. Eles não têm condição não de aprender esse nosso idioma. Como que a gente está ouvindo eles falar na nossa língua? Ou seja, ali era um milagre que estava acontecendo, velho. Os caras falando e o outro estava entendendo no idioma materno. O mesmo cara, era como se eu estivesse falando e 10 países estivessem escutando a língua dele. Se Deus fazendo o translation na hora aqui no ouvido do cara. O adventista? Não. É porque é o seguinte, tem a Bíblia fala de 2 vezes de línguas, né? Atos 2 e Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 12, eu acho, quando Paulo vai explicar os dons, ali é outra coisa, ele está falando de outra coisa, ali ele está falando de glossolalia, que... Ah, tá,
Não, ali, não é o adventista, é todo mundo que pensa isso, tirou dali. É porque ali aconteceu isso. Era um dom de... era como se eu estivesse falando e 8 pessoas, pais diferentes, entendessem na língua dele. E Deus pode fazer isso. E ele fez naquele dia, né? Não pode, mas ele fez naquele dia. Eu já via. Eu ia falar agora aqui. O que eu vi foi ele contando um caso de um amigo dele. Ele estava na casa, foi orar para uma pessoa, parece que a pessoa era de Israel, falava hebraico, que trem todo, o cara começou a orar, chegou na hora, ele sentiu vontade de falar em mistério, ele soltou, falar rajado de língua estranha lá, pá. Na hora que terminou, o cara lá de Israel estava chorando lá, falou assim, como que você aprendeu o meu idioma e falou esse monte de trem aqui na minha língua, sem sotaque nenhum? Ele falou, tipo assim, o cara, na cabeça dele, ele estava só liberando a palavra lá, falando em língua, mistério, mas o cara estava entendendo tudo em hebraico, entendeu? Então, assim, isso é o que aconteceu em Atos 2. Era o que estava acontecendo em Atos 2. Então, eu não concordo, porque a Bíblia fala, ali não foi língua estranha, porque ali foi dom de línguas, idiomas. Atos 2. Mas o que aconteceu ali? Milagre violento. Mas sabe o que aconteceu? Eles olharam e falaram assim, esse povo deve estar bêbado. Aí já, ou seja, estava acontecendo um milagre bruto, eles falaram, esse povo está bêbado. Aí falou depois assim, não, esse povo, mas eles não são pessoal tudo humilde, pobre aí, ó. Como é que eles sabem? Ou seja, desfizeram do pessoal. Aí falou, não, já é uma hora dessa, esse cara está bebendo. Aí eles não acreditaram naquilo, não entenderam. Ou seja, estava acontecendo um milagre e eles descreram naquilo, tornou como chacota e não acreditou. E era um milagre que estava acontecendo. Só que aí quando Pedro, depois disso, ele entra com o evangelho, o que aconteceu? 3.000 pessoas se rendeu aos pés do Senhor. Ou seja, milagre não salva, milagre, ninguém vai a Deus assim, ó. Milagre enche a igreja, isso enche. Se tivesse um cara aqui, se eu fosse um cara usado em milagre, nossa, o apóstolo estava apertado nessa igreja aqui. Ia ter que quebrar aqui e comprar os lugares tudo aqui, ó. Isso que não ia caber de gente. Por quê? A galera tudo vindo para o milagre, entendeu? Aí ia começar a vir cadeirante, o pessoal todo. Por quê? Eles querem um milagre, mas o milagre não muda de vida. E a prova é Israel. Que tanto de milagre é esse? E o povo não mudava. Aí sabe o que eu entendi? O milagre aconteceu aqui propositalmente para que o nome do Senhor ganhasse performance e fosse espalhado. Por quê? À medida que Deus ia fazendo, e o Egito era a potência do mundo, velho. Aí, de repente, um Deus que trabalha em favor do seu povo, destrói o Egito todo, assola o Egito com 10 pragas, vence o faraó e o exército dele inteiro, sem os caras levantar uma mão para lutar contra eles. Foi o Deus dele. Então, ou seja, todo esse milagre foi fazer o nome de Deus ganhar proporção. Mas você sabe que só ganhou proporção, porque o povo estava incrédulo. Vendo os milagres, o povo não estava acreditando. Eles acreditavam, mas não criam no Deus do milagre. Então, aconteciam os milagres e o povo ainda, não, mas e agora? E agora? É igual um dia alguém me perguntou assim, pastor, mas se o cara for cremado, na Bíblia eu acho que não pode cremar, não. O cara, se tiver cremado, como é que faz? Na hora de ressuscitar o corpo. Eu falei assim, o que é mais fácil? Deus ressuscitar o cara, ele está morto, ou só construir o corpo dele de novo? Qual que é o mais difícil? Ele, é mesmo, né? Não tem problema se ele for cremado. Deus já vai ressuscitar o cara. E o corpo dele, o que tem demais? Não tem nada demais, né? For queimado, pode ser qualquer coisa. Então, o milagre, velho, o milagre ele não salva, ele não traz mudança de vida. O que traz mudança de vida, salvação, é evangelho. É isso aí. Não é palavra. Só isso. Então, milagre, ele pode fazer você crer um pouquinho ali, ficar balançado, mas na primeira luta, primeira prova, o cara, não sei não. É emoção, é isso mesmo. É igual quando a gente fala dentro da igreja, às vezes foi uma pregação bruta, falou lá no íntimo da sua alma, você estava tão ferido, você sentiu aquele negócio todo, aí o cara, existe a conversão. O que é conversão? Conversão é mudança de destino, você está mudança de direção.
eu estou indo para o inferno. Eu convergi, ou seja, eu estou indo no lado oposto daquilo que eu estava indo. Não estou indo mais. E tem pessoas que são convencidas, não convertidas, ouvindo a palavra. Ela se convence que ela está errada. Se emociona, chora, rola no chão. Pode ir até lá na frente, levantar a mão, eu quero aceitar esse Cristo. Mas ela se convenceu. Ela não converteu. Então, por isso que a pessoa vem aqui, chora, rola, cai no chão, sai da porta e é a mesma pessoa que entrou, entendeu? Lá fora, é a mesma coisa. Isso aí aconteceu muito comigo, tipo assim, antes de eu virar cristão, eu ia na igreja, tipo assim, eu era convencido que Jesus, quem era Jesus e tal, ia voltar, e eu ia ficar aqui. Aí, tipo assim, por 2 dias eu fiquei lá com ele e tal, mas aí quando aconteceu a experiência, aí eu não consegui fazer nada que eu fazia. A conversão, ela é nítida no cara. O cara, ele é outra pessoa. A mulher é outra pessoa. Eu conheço muita gente que foi convertida, gente. Cara que era louco, maluco, de doido assim no mundão. O cara fazia tudo de errado. Quando ele foi convertido, esse cara mudou de vida. É outra pessoa. E tem um monte de convencido que a gente acha. Que vem na frente, se rende a Deus 15 vezes, 18 vezes, 20 vezes. Mas ele vai lá fora, às 20 vezes ele volta a mesma pessoa que ele era. Porque ele só ele se convenceu, mas não converteu. Forró, aí tem tanto forró no Patinho lá, né? Ah, não conhecia não. Ah, o nome do cara é forró. Aí, tá vendo? Você vê que o cara mudou de vida. Você vê que isso é uma mudança mesmo de vida. Entendeu? Aí agora, aí a gente entra aqui. Aí as águas, elas, Arão, aliás, o povo reclama com Moisés, Moisés pega da árvore, joga ali, a árvore se torna uma água, né, potável. Beleza. Agora Deus manda o maná. O que é o maná, vocês sabem? Pão. É o quê? Pãozinho. Pãozinho do céu. Hã? É um quê? Um líquido. Nós vamos falar do maná agora aqui, então. O cara comia e sentia o gosto da picanha. Capítulo 16, versículo 1. Olha o que fala. Partiram de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que entre Elim e Sinai, ao 15 dias do segundo mês. Eu só li esse aqui, só para vocês entenderem o tanto de tempo que passou agora. Você lembra que quando eles foram sair do Egito? Ao 15 dias do segundo mês. Só para vocês entenderem quanto tempo passou. Ou seja, aqui tinha 45 dias desde a Páscoa. Porque a Páscoa, Deus fez que aqui fosse o primeiro dia, o primeiro mês. E agora estão no dia 15 do segundo mês. Ou seja, aqui já tem 45 dias que aconteceu a morte dos primogênitos. Nesse episódio aqui. Aí chuta sem olhar o que acontece no versículo 2. Reclamou. Versículo 2. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhe os filhos de Israel. Olha o que esses caras falaram, velho. Olha para você ver, ó. Quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, enquanto estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Pois nos trouxeram a esse deserto para matar de fome toda essa multidão. Ou seja, nós podíamos ter morrido lá da carne, lá, comendo o churrasco, morria comendo churrasco, mas vocês trouxeram nós para morrer longe e de fome.
É. Meu Deus, a Bíblia fala que Moisés ele foi o mais manso que teve na terra. É. E isso ele matou um cara ainda, né? Mas ele foi o cara mais manso, segundo a Bíblia, né? É. Hã? Com o quê? Demais. Queria, Deus queria. Na verdade é essa. Aí, agora no versículo 4 e 5, vem a instrução. Deus falou assim, ó, vocês estão com fome? Moisés, eu vou mandar um pão do céu agora. Véi, esse maná, esse trem é forte demais. Sobre o maná, viu? Uma pregação pronta já também, esperando, só o dia certo. Mas aí Deus fala assim, ó, vou mandar um maná, eu vou dar a instrução aqui, que é, nem tá falando tudo isso que eu vou falar, não vai falar mais para frente um pouquinho, mas eu vou falar. O maná vai vir diariamente, vocês vão colher o maná de acordo com o que cada um come. Se fosse o pastor Tiesca, ele comeu, pegou a tigelinha arrumada. Fosse outro cara menorzinho. Mas era só para um dia, não podia juntar. Eles falam assim, ó, o maná é diário, não ajunta. Você vai pegar de segunda a sexta o maná, uma porção para cada. Na sexta-feira você vai pegar 2 porções. Por quê? No sábado o povo não trabalhava. Era o dia do descanso. Então, eles tinham que comer o maná que pegou na sexta. Só o que não estragava era só o de sexta passado que não estragava. Aí, divina... O que você perguntou? É domingo. A domingo a sexta... Domingo a quinta era uma porção. Domingo a quinta era uma porção. Na sexta eles pegavam 2 porções, porque uma valia para o sábado. Aí, e falou assim, não guarda, porque todo dia eu vou mandar esse maná para vocês. Todo dia. E a Bíblia fala que o maná, ele foi enviado durante 40 anos. Olha para você ver, velho. 40 anos não falhou o maná. Mas imagina o povo que tinha visto todas aquelas pragas, que viu uma nuvem de fumaça cobrindo eles, de fogo, viu o faraó sendo morto, viu aquele monte de trem, a água que ele sai para beber, a água está amarga, vai um pedaço de pau, bate lá, o trem fica doce. Você acha que esse povo ia reclamar? Reclamou. Eles pegaram o maná e guardaram para outro dia. O cara falou assim, você é doido, vai que esse trem não tem amanhã. Aí juntou o maná, a Bíblia fala que quando eles foram pegar o maná no outro dia, estava o quê? Cheio de bicho. Porque o maná era para o dia. Por que o maná era só para aquele dia, você sabe? Não, o que vocês acham? Isso aí, ó. É para eles, para Deus provar eles o seguinte, cara, confia em mim. Se eu estou falando que eu vou prover todo dia, confia. Então come a porção de hoje, amanhã é eu de novo. Aí o cara, aí o mal nosso é esse, né? A gente não, deixa eu segurar um pouquinho aqui. Tá. Aí, vai que Deus esquece de mim, né? Isso vai até nas nossas finanças é assim. O cara está na pindaíba danada, está apertado lá, dando dízimo, muita dificuldade. Aí no dia que o negócio começa a melhorar, ele fala assim, rapaz, eu já vou prever o dia mau que eu vou segurar dessa semana aqui. Aí o dia mau chega rapidinho. Come tudo que ele guardou, porque ele esqueceu do Senhor, entendeu? Na bonança. Isso é tudo, velho, é assim mesmo. Então, aí Deus ele dá a instrução para o povo. Aí no versículo 6 até o 10, Moisés vai dar um puxão de orelha no povo. Vai meio que passar o sabão no povo. Olha o que ele fala, versículo 6. Então disse Moisés a Arão e a todos os filhos de Israel, à tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito. E pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações. Pois quem somos nós para que murmuramos contra nós? Tipo assim, ficou meio esquisito aqui, mas o que ele estava dizendo é o seguinte, vocês quando murmuram contra nós, não é contra nós que você está reclamando. Você está reclamando é contra Deus. Porque tudo que a gente faz aqui é Deus que está direcionando. Então, quando vocês reclamam de nós,
Aí ele falou assim, quem somos nós para você reclamar comigo? Ou seja, eu não sou nada, você está reclamando comigo, mas quando você reclama de mim, você está falando é dele, porque é Deus que está provendo tudo isso aqui. Então, aí aqui, aí no versículo 8, a parte final dele, as vossas murmuração não são contra nós, e sim contra Deus. Disse Moisés a Arão, dize a toda a congregação dos filhos de Israel, chegai-vos à presença do Senhor, pois ouviu as vossas murmurações. Quando Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Que nuvem era essa, gente? A nuvem que não afastava do povo. O povo está no deserto, a nuvem atrás, de dia, e à noite a coluna de fogo estava lá. E esse povo estava indo do mesmo jeito. Ele estava vendo, isso era todo dia, velho. O maná. Aí, por que eu perguntei o que era o maná? Tem meio que, tipo, não um trocadilho, né? Mas no hebraico, por exemplo, a palavra cidade Belém. Belém. Quando a gente fala de Belém, né, no povo de Israel, o que significa Belém? Essa palavra Belém, ela é em português, né? Belém. Mas no hebraico é Bethlehem. Bethlehem. Bet é casa, é tipo Beit, que fala. Beit-lehem é casa e lehem é pão. Então é tipo assim, padaria ou casa do pão. É isso. Belém. O Bruninho até amanhã, meu filho. Então, tipo, Bethlehem é casa de pão. Casa de pão. Aí, olha a transliteração da palavra Bethlehem, que em hebraico, foi lá para o grego, para vir cá para o português, virou Belém. Tipo, era Bethlehem. Aí virou Belém para nós, em português. Mas o original é Bethlehem, que é casa de pão. E Jerusalém, mesma coisa. Jerusalém é o nome em português. Em hebraico é Yerushalayim, que é em hebraico. Yerushalayim, que é Jerusalém. Yerushalayim significa casa de paz. E Bet, por exemplo, nós tínhamos lá, lá na nossa cidade, amor, tinha Bet Shalom, você lembra? Que é casa de paz. Era uma clínica de recuperação de drogados, chamava Bet Shalom. Bet, que era Beit, de hebraico, que é casa, Shalom, paz. Então é casa de paz. Aí, o maná, sabe o que era o maná, velho? O maná, você precisava, ele era uma semente, o maná. Ele não descia o pão. Você vê os desenhos assim, o pão desce até com açúcar assim do céu. Assim, né? Aquele pãozinho bonitinho, ou aquele, nos filmes, né, ele desce assim, igual algodão assim, a pessoa já pega assim, já enfia na boca aquele trem assim, como se fosse o miolo do pão, né? Mas era uma semente o maná, que você tinha que colher, torrar, moer e assar para ele virar um pão. Isso era o maná. E a primeira vez que veio o maná, quando Deus falou assim, ó, eu vou mandar um pão do céu. Aí veio como se fosse uma neblina, uma chuva, e na hora que aquela chuva ela seca, eles veem algo assim no chão, que era a semente, era o maná. Mas eles tinham que torrar, moer, amassar, assar ele, e aí isso virava o pão. Esse é o maná. Só que o maná, sabe como é que é a pronúncia dele? É manhu, em hebraico, manhu. E não era a sementinha que chamava manhu. Sabe o que significa manhu? Maná, você sabe o que significa? O que é isso? Você olhou aí na internet aí? Você está com o celular na mão assim, ó? Eu já falei do maná aqui. Eu já falei o que significava. O Ita está ligado. Quando descia o maná, eles começaram assim, manhu, manhu. O que é isso? O que é isso? Eles não sabiam o que era. Eles estavam falando em hebraico, manhu, manhu, manhu. E eles não sabiam o que era isso. Aí a expressão manhu é o maná. Maná é uma expressão que significa o que é isso. Aí, a gente espiritualizar isso agora, né? A gente faz isso, né? Quando a gente fala assim, manhu, né? Eu vi duas explicações para o maná. Uma que significa o que é isso,
E eu vi uma mulher hebraísta, assim, ela me pareceu bem certeira no que ela falava, e a pronúncia dela era muito top. Ela fala assim que o manhu, não lembro o nome da mulher, não é aquela menina nova não, era uma senhora já, que manjava pra caramba dos Paranauê do hebraico. Ela falava assim que significa o que é ele, ao invés de o que é isso, significava o que é ele, o que é ele. Mas aí, quando a gente fala assim, o que é isso? Depois eu vou falar do que é ele. O que é isso? Cara, aí é a hora que a gente, como evangelistas, pregadores, e o nosso foco é almas, é falar assim, o maná é o que você precisa. O maná é o quê? O que é isso? O que você precisa? Você precisa do quê? O maná é isso. Você não tinha o nome. Então, o que é isso? É o quê? O que você precisa? O maná é isso. Entendeu? Então, assim, o povo, o maná é o quê? É alimento. O maná é o quê? É cuidado. O maná é o quê? Proteção. O maná é o quê? Provisão. Então, o maná é tudo isso. Porque a expressão era, o que é isso? Aí, dentro do que é a mulher, que eu achei que estava até bem bacana, ela falando assim, o que é ele? O que é ele? Ela fala... Aí ela que fala, inclusive eu vi dela, ela falando do maná, ela explica, ela mostra o que era o maná, que você tinha que fazer todo esse processo para que ele virasse um pão, né? Então, mas aí quando a gente vê lá em Mateus capítulo 4, por exemplo, Mateus capítulo 4, versículos 1 e 2, vai ser aquele episódio que Jesus ele é levado ao deserto para ser tentado 40 dias e 40, aí fala assim, depois de 40 dias e 40 noites ele teve fome. Aí vem o diabo e fala com ele assim, se você é filho de Deus, faz essa pedra aqui transformar em pão. Aí ele fala assim, nem só de pão viverá o homem. Aí a gente vê João, capítulo 6, versículo 49, isso aqui nós precisamos ler. João 6, 49. Já estamos terminando. Olha, isso aqui fortalece o que a mulher ela fala. Manhu significa o que é ele. Porque tudo, gente, tudo na Bíblia, nada em vão, tudo aponta para algo que aconteceria. Existe algo que a gente chama na teologia, nós falamos disso em hermenêutica, de tipos e antítipos. Tipos de Cristo, antítipos de Cristo. Arrebatamento é um antítipo, o arrebatamento é o antítipo, ou seja, é a coisa que vai acontecer. Um tipo de arrebatamento é o quê? A Arca de Noé. A Arca de Noé simboliza, é um tipo de arrebatamento, mostrando o que vai acontecer. Noé pregou, preparou a arca, mais de 100 anos construindo, o povo passava, não dava ideia, até que o dia a porta fechou, não foi Noé que fechou, a porta foi fechada por fora, e todo mundo estava fora, morreu. Então, Sodoma e Gomorra é um tipo de arrebatamento e juízo de Deus. As virgens prudentes e as loucas, tipo de arrebatamento. Então, são antítipos e tipo. O antítipo é a coisa que vai acontecer. Tipo, o arrebatamento é o antítipo. E um tipo de arrebatamento é as coisas que simbolizam isso. Então, Jesus, ele é o antítipo. Ele é o que viria. E existem tipos de Cristo, ou seja, coisas que apontavam para Cristo no Antigo Testamento. Não eram outros Cristos. Eram tipos de Cristo, tipologias que apontavam para Cristo. O cordeiro é quem? Cristo. Né? O maná, que era o pão, provisão, apontava para quem? Jesus, ele fala aqui, versículo João 6, 49. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Aí quando a hebraísta ela fala assim, o que é ele? Apontando para o maná, aí o maná está aqui, é Jesus. Jesus é o maná. Quando eu falo assim, o que é ele? O que é isso? Aí era um tipo de Cristo. Aí Cristo fala assim, não, sabe o maná que seus pais comeram e morreram? Eu sou o maná. Aquilo apontava para mim, e hoje eu estou aqui. Eu sou o maná. Mas quem comer de mim, esse não vai morrer não. Seus pais comeram e morreram. Aí, quando a gente vê lá em Lucas 22,
quando vai falar da ceia, Jesus ele fala o quê? Esse corpo que é partido por vós, ele é o quê? Simboliza o quê? Simboliza Cristo. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, o que recebi, isso é o que vos dou, na noite que foi traído, e tendo tomado o cálice, a passagem da ceia, Jesus ele fala, esse pão, ele representa o quê? O meu corpo. Então, Jesus ele é o maná, Jesus ele é o antítipo, e o tipo de Jesus era o maná, é o que apontava para o que viria. Então, tudo no Antigo Testamento aponta para algo que viria. E, cara, isso aqui dá muita coisa. Porque se a gente for entrar dentro disso, que a gente não tem tempo para entrar nisso, mas a gente vai ver que dentro da Arca da Aliança, Deus fala assim com Moisés. Lá no... Nem sei onde que a gente estava aqui em Êxodo mais. Eu acho que... Quanto? 16, 11, né? Êxodo 16, 11. Aí o povo vai lá, recolhe o maná, eles pegam todo o maná, aí Deus vai falar o seguinte assim com ele, assim, pega um pouco do maná e guarda para vocês mostrar para os seus filhos. Quando vocês falar para eles assim, Deus cuidou da gente com isso aqui, maná, 40 anos, vocês vão mostrar isso para os seus filhos, porque eles vão ver. E esse maná não estragava não, esse ficou guardado, ele ficava onde? Dentro da Arca da Aliança. O que tinha dentro da arca? Maná, as tábuas da lei e a vara de Arão, que floresceu. Então, quando a gente fala de maná, é algo assim, riquíssimo o que Deus fez com Israel. Então, a gente vai ver que aí o povo fala o seguinte, versículo 23, aliás, versículo 22, ao sexto dia colheram pão em dobro, 2 gômeres cada um, e os principais da congregação vieram e contaram a Moisés, respondendo, isto é o que disse o Senhor, amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiseres cozer no forno, cozeio, e o que quiseres cozer na água, cozeio em água, e tudo que sobrar separarei, guardando para amanhã no dia seguinte. E guardaram até amanhã, como Moisés ordenou, e não cheirou mal, e não deu bicho. Esse não cheirou mal e não deu bicho é porque o que eles tinham feito isso antes tinha dado bicho, está aqui no versículo 11 ao 21, está falando sobre isso. Aí no versículo 30, não, versículo 29, considerai que o Senhor vos deu sábado, por isso ele no sexto dia vos dá pão para 2 dias. Cada um fique onde está, ninguém saia do lugar no 7º dia. Isso aqui, cara, lá em Israel, você sabia que o cara não pode nem andar muito. Eu não me lembro quanto é mais não, senão tinha pesquisado. Mas eu acho que é coisa assim de 1 quilômetro, o cara não pode andar mais que isso no dia de sábado, porque senão denomina trabalho. E ele não pode trabalhar, entendeu? Eu nunca fui em Israel, né? Então o que a gente sabe é de informação dos outros. Mas diz que os elevadores em Israel, isso eu vi um pastor apóstolo Joel Pereira, um apóstolo, é top pra caramba esse cara. Se Deus quiser, nós vamos trazer ele aí na Ramp, em breve. Ele falando assim que lá em Israel, no dia do Shabat, que é o sábado, os elevadores, eles param em todos os andares automáticos, é configurado, para o cara não precisar apertar o botão. Porque se ele apertar o botão, é trabalho. O café do sábado, ele é o café da sexta. Direitinho, né? Tudo na sexta. Você não pode esquentar não, filho. Você não pode esquentar comida no outro dia, não. Tem que tomar o que ficou da sexta mesmo. Senão você vai trabalhar, vai esquentar comida. Hã? Eu acho que tem que sentar assim, né? Deixar tudo na altura, aonde o braço alcança. Ele já tem que deixar. Ele já tem que ligar a televisão no canal que ele quer no sábado, porque ele não pode mudar. Se a internet soltar o cabo, ele, rapaz, só amanhã que eu posso pôr.
Não, mas isso aí para eles é denominado trabalho. Tudo que você envolve esforço seu para alguma coisa acontecer, vai ser trabalho. Toma banho, não pode ter relação sexual, não pode ter nada disso, não. O sábado é atrofiar os músculos mesmo, filho. Não pode fazer nada, não. Se puder, coisa boa. Oi? Não, esse fica à toa mesmo. À toa. Não. Não é não. Aí ele usava assim, mas Jesus falou, né, que se o boi cair no buraco, não sabe, você não vai ajudar. Tipo assim, né? Ó, aí no versículo 33, disse também Moisés a Arão, versículo 33, toma um vaso, mete nele um gomer cheio de maná e coloca-o diante do Senhor, para guardar-se as vossas gerações. Como o Senhor ordenou a Moisés, assim Arão colocou diante do testemunho para guardar. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. Gomer é a 10ª parte do efá. Então, por hoje nós vamos finalizar aqui. Rapaz, eu podia falar desses até o... Porque as festas vai começar no capítulo 23 ainda, entendeu? Mas só que os outros aqui não tem muita coisa também não para agarrar a gente não, entendeu? Vai falar da rocha, que Moisés vai bater na rocha. Vocês já viram pregação, um cara fala assim que Deus mandou Moisés bateu na rocha e Deus pegou ele? Mas aqui Deus mandou ele bater na rocha. Entendeu? Quando a gente lê aqui, Deus fala assim, o que você tem na mão aí, Moisés? Bate isso aí, meu filho, na rocha. Quer ver, ó? Respondeu o Senhor a Moisés, versículo 5 do 17. Passa diante do povo e toma contigo algum dos anciãos de Israel, leva contigo em mão o bordão, em que feriste o rio, e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha. Ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. Ou seja, Deus mandou ele ferir a rocha. Posso adiantar o que aconteceu, né? Não, mas é porque nós vamos ver isso na próxima aula já. Não vai ver na próxima, porque Moisés não morre na próxima, né? Moisés morre lá em Deuteronômio ainda. Mas, isso, lá no finalzinho. Mas o que acontece é que aqui, de fato, Deus mandou ele ferir a rocha. Moisés, fere a rocha que vai sair água. Só que lá na frente, Deus falou com Moisés assim, fale a rocha, Moisés. Aí ele feriu a rocha de novo. E nós vamos ver que aqui tem 2 tipos de coisa também. Aqui, o que ele falou com ele? Deus falou com ele assim, pega o seu bordão com que feriste o rio e vai. Fere a rocha. Lá quando Deus manda ele falar a rocha, ele estava com a vara de Arão. Outra coisa, é a vara que floresceu, a que está dentro da Arca da Aliança. É a vara que o povo falou assim, pediu uma prova de Deus e a vara floresceu. Então, sim, tem todo esse significado dentro disso. Aí Deus falou com ele, fala a rocha. Aí ele feriu a rocha com a vara de Arão. Então, aí saiu água. Saiu. Isso mostra para nós o seguinte, que as coisas estão acontecendo, pode estar acontecendo, não quer dizer que Deus está aprovando.
Pode ser o seguinte, Deus ele não ia deixar o povo ficar sem beber água, morrer de sede. Mas isso não quis dizer que ele aprovou aquilo. Fato é que um dia ele falou, Moisés, sobe aí no monte que eu preciso ter um bate-papo com você. Ele falou assim, olha lá a terra que eu prometi para os seus antepassados. Aí Moisés, olha aí. Nossa, tá aí. Pô, você não vai entrar não, você nem vai descer daqui hoje. Manda o seu irmão subir, você vai passar a roupa sacerdotal para ele. Você não vai sair desse monte hoje não. Eu até arrepio. Eu sou com isso. Você não vai descer do monte, chama o seu irmão. Porque eu mandei você falar a rocha e você feriu a rocha. Mas assim, nós que somos estudando teologia, né? A gente não pode também só pensar assim, meu Deus, só porque Moisés feriu a rocha, ele não vai entrar. A gente tem que ir mais fundo nisso. Eu vou dar um spoiler. Moisés, ele representa quem? Não. Quando estava no Monte da Transfiguração, tinha Moisés, Elias. Moisés representava quem? A lei. Elias, os profetas. Isso aí. Moisés representa a lei. Imagina se Moisés liberta esse povo e entra para Canaã com eles. Moisés sendo representante da lei. Aí hoje, o problema, quando Paulo viesse falar contra a lei, bacana, não ia ter como. Ele falou assim, não, foi a lei que tirou nós do Egito, a lei levou nós para a terra de Canaã. Porque quando Moisés sai, ele representa a lei, quem entra no lugar? Josué. Josué, que é da mesma origem do nome de Jesus, de Yeshua, que é representante da graça. Ou seja, Moisés sai de cena porque ele tinha que sair. Porque senão a lei ia ser acima da graça. Entendeu? Então, quando Josué ele assume, Deus está mostrando assim, a lei, ela te mostra o seu pecado, mas ela não pode te redimir. A lei, não. Então, Moisés era novo. Não era novinho, não. Mas era... Josué, ele beirava uns 60 anos. Por quê? Josué, ele foi o espia que foi espiar a terra de Canaã. E ele vê a terra, e ele fala assim, tem gigantes, Josué e Caleb dá o relatório positivo. Tem gigantes? Tem. Mas nós temos a palavra de Deus, que Deus vai dar para nós, então vamos partir para dentro. Os outros espias falam assim, você está doido, nós vamos morrer, os caras tem gigante lá, eles vão matar nós. Josué já era acima de 20 anos ali, porque ele era um dos espias. E daquele momento para frente o povo ficou 40 anos no deserto. Então Josué ele tinha mais de 60 anos, no mínimo, mais de 60 anos, porque ele ficou 40 anos no deserto, Josué e Caleb. E eles eram dos homens de guerra já, eles tinham mais de 20 anos quando eles foram chamados. Então ele já tinha mais de 60 quando ele assume o lugar de Moisés. Então você vê que não é tão simples. Moisés bateu na rocha? Bateu, mas ele representava a lei. Se ele entra lá com o povo, a graça não era necessária, entendeu? Então nós temos que aprofundar mais para extrair essas coisas. Então fechou então.